Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem, dando continuidade lá às nossas videoaulas de revisão, ainda no volume 2, então no livro didático do segundo bimestre, na unidade 4, que fala das plantas. Então, só lembrando que nesse segundo bimestre a gente teve 4 videoaulas, tá? Então a gente vai finalizar o bimestre com a unidade 4, que é a unidade que fala das plantas. E aí a gente trabalhou alguns conceitos, né, que são bem importantes, a gente vai revisar aqui. A gente falou lá dos seres que são acelulares, que esse A aqui que é uma negação, né, quer dizer não. Então são seres que não são formados por células, no caso os vírus, né, são seres acelulares. A gente falou de seres que são unicelulares, ou seja, eles só têm uma célula. E os seres que são pluricelulares, ou seja, tem várias células. Aí a gente também falou dos seres que são procariontes, que são aqueles seres que o material genético não tem lá um envoltório nuclear, né? Então o material genético está disperso no citoplasma. E os seres eucariontes, que tem lá uma membrana nuclear que está protegendo o material genético. Então, o material genético está lá protegido por essa membrana nuclear que fica lá dentro do núcleo. E aí a gente falou dos seres que são autótrofos, lembrando que trófos é alimento, né? Então, os seres autótrofos são os que produzem o próprio alimento, e os seres heterótrofos que não produzem, eles dependem de outros seres para se alimentar. E aí eu coloquei em cores diferenciadas, né, esses termos aqui, pluricelulares, eucariontes e autótrofos, que são características das plantas. Então tem várias células, material genético lá dentro do núcleo dessas células, e são seres que produzem o próprio alimento. Lembrando, né, que são os seres que fazem a fotossíntese, e através da fotossíntese eles produzem lá a glicose, que é o alimento das plantas. E aí é uma comparação entre a célula que é animal e a célula vegetal. A gente viu lá no 6º ano, a gente retomou um pouquinho agora no 7º ano. Lembrando que existem algumas estruturas que são exclusivas das células vegetais, que são, por exemplo, a parede celular, que é essa parte externa, né, da célula, que protege a célula vegetal. O vacúolo de subcelular, né, também é exclusivo da célula vegetal, e essa estrutura aqui, essa organela, né, que é bem importante, essa verdinha aqui, que é o cloroplasto, que é responsável lá pela fotossíntese, né? Então, na célula vegetal, o cloroplasto é de extrema importância aí para as plantas, porque realiza a fotossíntese. E aí, então, falando do reino plante, né, que características que tem o reino plante também, além daquelas que a gente comentou, existem plantas que são avasculares e plantas que são vasculares. O que significam esses termos, né? Lembrando que o A é negação, então, avasculares são plantas que não têm vasos condutores de seiva. E os vasculares são os que têm vasos condutores de seiva. Que tipo de seiva, né? Então, a seiva bruta, que é aquela que é absorvida lá pela raiz e passa lá para a planta, né? E a seiva elaborada, que é aquela que é produzida na maior parte das folhas da planta, né? Então, esses são os dois tipos de seiva que são conduzidos lá pelos vasos condutores de seiva nas plantas. E aí, os dois tipos de reprodução que a gente comentou também, que é a reprodução assexuada, quando não acontece lá a produção dos gametas, né? Quando não acontece combinação de material genético. Então, normalmente os seres, né, eles são idênticos aos que formaram. Então, por exemplo, lá eles são cópias idênticas dos pais, né? Dos seres que originaram. Então, na reprodução assexuada, eles são iguais aos pais. E na reprodução sexuada acontece lá a formação dos gametas, acontece a combinação do material genético, então ela é bem importante porque acontecem lá as variabilidades genéticas, né? Então existe
reprodução, e daí a gente vai conversar um pouquinho sobre esses termos dentro do reino das plantas. Aí a gente tem, se a gente for classificar as plantas com relação à complexidade, né, algumas situações que elas apresentam, algumas propriedades, então a gente tem lá que o reino das plantas, ele pode ser, por exemplo, classificado em plantas avasculares e vasculares. Então, avasculares não tem vasos condutores, e aí a gente tem o grupo das briófitas. Então, é um grupo que é menos complexo aí dentro do reino das plantas, porque ele não possui vasos condutores. Aí, dentro dos que possuem vasos condutores, a gente pode ter aí uma divisão entre os que não têm sementes e os que apresentam sementes. Então, os que não apresentam sementes, o grupo das pteridófitas, é o segundo grupo aí na escala evolutiva das plantas. E aí, dentro dos que têm sementes, a gente pode também classificar nos que não possuem frutos e nos que possuem frutos. Então, os que não possuem frutos são as gimnospermas, e os que produzem lá os frutos, né, os que apresentam frutos, são as angiospermas. Então, essa é uma classificação dentro da escala evolutiva, do grupo menos complexo ao grupo que é mais complexo. Então, esses são os 4 grupos aí que a gente trabalha dentro do reino das plantas. Então, para exemplificar, né, de uma forma de imagem, né, uma forma visual, a gente tem lá o grupo das briófitas, aqui representado ali pelo musgo, então são as menos complexas, digamos assim. Depois as pteridófitas, a gente tem a samambaia como exemplo desse grupo, as gimnospermas como representante, então, a araucária, angustifólia, primeiro do Paraná, né? E das angiospermas, por exemplo, aqui uma orquídea. Tá? Então, são 4 exemplos aí dos 4 grupos, existem milhares de plantas, existe uma diversidade enorme de plantas para a gente poder classificar dentro desses 4 grupos aí. Porém, a gente começa com o grupo que é menos complexo, então vamos falar das briófitas, um pouquinho a respeito delas, né? As briófitas têm uma característica bem importante, que elas mantêm a umidade do solo. Tá? Então, elas vão precisar se proliferar, lá, se dispersar em locais que são muito úmidos, porque elas necessitam da água para reproduzir. E se elas mantêm a umidade do solo, elas acabam formando lá um chamado tapete verde, né? E com isso elas vão evitar que esse solo acabe sofrendo erosão. Então, elas são bem importantes com relação a isso. Outra situação que elas são importantes também é que elas servem de abrigo para pequenos animais, como os insetos, né? Também servem de alimento para alguns mamíferos, enfim, para alguns animais. E uma característica que é extremamente importante é que as briófitas são consideradas espécies pioneiras. O que significa isso? Elas são as primeiras a se desenvolver nos ecossistemas. Então, por exemplo, lá elas conseguem se desenvolver sobre rochas, e aí, com o passar do tempo, elas podem fazer com que essas rochas acabem se degradando, formando solos. Então, essa é uma característica extremamente importante como espécie pioneira aí nos ecossistemas. E aí, dentro das briófitas, a gente tem alguns exemplos, né? A gente já falou lá dos musgos, tem as hepáticas e os antóceros. E aí, as características que são extremamente exclusivas das briófitas é que elas são avasculares, né? A gente já falou lá, a gente falou da escala evolutiva. A avascular significa que elas não têm vasos condutores de seiva. E se elas não têm vasos para conduzir a seiva, elas acabam transmitindo a água e os nutrientes de célula para célula. E o que faz, né, com que elas não consigam alcançar grandes tamanhos. Então, elas são bem rasteirinhas, né, elas são bem pequenas, elas não têm grandes alturas. Por quê? Porque seria muito difícil ficar transmitindo de célula para célula os nutrientes. Então, elas são de pequeno porte, né? São bem pequenas. Outra situação importante lá nas briófitas é que acontece a alternância de gerações. Então, existe lá uma época que elas passam lá por uma reprodução sexuada e outra assexuada.
descrevendo essas fases, né, na fase assexuada ocorre a produção de esporos que caem no chão e eles são espalhados pelo vento e pela água, vão germinar e vão formar novas plantas. E na fase que é sexuada, a água transporta os gametas masculinos até os gametas femininos, fazendo com que eles se encontrem. E aí, nessa fase, essas plantas, se elas não estiverem num ambiente que tenha umidade, essa reprodução acaba não acontecendo, né? Então, é necessário que aconteça em locais úmidos, para que o gameta masculino chegue até o gameta feminino. Então, a gente tem aqui uma representação. Então, por exemplo, lá, a gente tem aqui uma cápsula, né, que vai estar liberando os esporos. Então, esses esporos acabam sendo levados lá pelo vento ou pela água, eles se fixam lá no chão e começam a germinar, começam a crescer. Quando eles crescem, né, tem lá o gametófito, que é masculino, e tem o feminino. Então, o que vai acontecer lá? Eles esperam estar em ambientes que são úmidos para que a água leve lá os gametas masculinos até a plantinha lá que tem o gameta feminino, né? E daí, para que aconteça lá a fecundação e o esporófito lá começa a crescer novamente, tá? Até o ciclo recomeçar, tá? Existem alguns nomes que são especiais aí nas briófitas. Então, por exemplo, essa parte aqui embaixo a gente chama de rizoides, aí eles têm os cauloides e essa parte aqui que parecem pequenas folhas são filóides. Então, como eles não têm lá os tecidos, os vasos condutores, né, a gente não chama de raiz, caule e folha, a gente chama de rizoides, cauloides e filóides. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre as pteridófitas, são um pouquinho mais complexas do que as briófitas, né? Por quê? Porque elas já são plantas vasculares, ou seja, elas têm vasos condutores lá de seiva. Elas então já conseguem ter um tamanho um pouquinho maior aí do que as briófitas, né? São as primeiras a conquistar o ambiente terrestre, ou seja, elas conseguem lá sobreviver em ambiente terrestre, porém elas necessitam da água para a reprodução. Tá? Então as pteridófitas ainda necessitam da água para a reprodução. Elas são importantes porque elas mantêm a umidade do solo, tá? E também servem de abrigo e proteção para alguns animais, porém, como eu falei, elas dependem da água para reproduzir ainda. Então, como elas têm essa dependência, acontece a alternância de gerações também. Então, tem uma fase lá que a reprodução é sexuada e outra é assexuada. A gente tem aqui alguns exemplares, né, de pteridófitas. Então, por exemplo, o xaxim, então é um exemplo de pteridófita. O xaxim ele tem um caule com crescimento vertical, então, o caule do xaxim. Normalmente o xaxim era utilizado para ornamentação, né? Então eles cortavam aqui o caule do xaxim e as pessoas acabavam plantando ali dentro, né? Só que ele acabou entrando numa fase de quase extinção, então foi proibido comercializar o xaxim. A samambaia, tá? A samambaia ela tem um caule que é subterrâneo, é chamado rizoma. Ela tem um caule que é horizontal. E a avenca, que também tem caule que é subterrâneo. Então, são 3 exemplos aí de pteridófitas. Aí a gente tem, por exemplo, na samambaia, existem as plantas, as folhas que são jovens, elas têm esse formatinho aqui, arredondado. Então, elas têm um nome especial que é o báculo. Tá? Então, o báculo é a folha jovem da samambaia, ela é arredondadinha assim. Daí, à medida que ela vai se desenvolvendo, né, vai se tornando adulta, ela vai se formando. Só lembrando que eu comentei com vocês na live que a folha da samambaia é inteirinha esse daqui, tá, gente? Cada pedacinho desse é chamado de folíolo. Então, isso inteiro é a folha. E cada pedacinho é o folíolo, tá? Aí, como eu falei para vocês, tem o rizoma, né, que é o caule subterrâneo e ele é horizontal. Depois as raízes. E aí o que acontece? Em determinadas épocas do ano, se a gente olhar atrás da folha da samambaia,
gente pode observar esses pontinhos aqui, que se a gente for mexer lá, ele parece que tem um pozinho ali atrás, não sei se vocês já viram, né? Esses pontinhos, eles são chamados de soros. E dentro desses soros, o que acontece? Ó? Eles têm os esporângios. Então, esses esporângios são armazenados os esporos. Então, em determinada época do ano, esses esporângios se abrem, tá? Como se fosse lá na briofa, né? E os esporos acabam sendo levados aí pelo vento, ou na água, né? Então, precisa lá da água também, para que ela consiga continuar lá o processo da reprodução. Então, lá, os esporângios se abrem, né? Saem os esporos, e daí acontece a formação dessa parte que parece um coração, né? Ele é chamado de prótalo, e o prótalo ele forma lá os gametas masculinos e os gametas femininos. Então precisa da água para que o gameta masculino chegue até lá no gameta feminino e aconteça a fecundação. Tá? Daí ela se fixa lá no substrato, né? no solo, enfim. E daí acontece lá a formação daquelas folhinhas, lá o desenvolvimento daquelas folhinhas que eu falei para vocês que eram os báculos, né? Depois ela vai se torna uma folha adulta e o ciclo recomeça. Aí vamos falar um pouquinho das gimnospermas. Lembrando que esperma é semente e gímeno é nua. Então a gente tem aí a ideia da semente nua. O que significa isso, né? Que essas plantas vão ter sementes que não têm fruto para protegê-las. Então são as primeiras aí que têm sementes, né? Lembrando que elas também são vasculares, ou seja, têm vasos condutores lá de seiva. Elas já independem da água para se reproduzir, então elas conquistaram definitivamente aí o ambiente terrestre, né? Elas podem se reproduzir sem necessidade da água. E aí elas têm situações que são bem importantes. Por exemplo, elas têm elementos lá como a raiz, o caule, as folhas, e daí elas têm estróbilos e sementes. E esses estróbilos, eles não têm atrativos. Então, os estróbilos são órgãos de reprodução, né? Mas não têm atrativos como o cheiro, né? A cor, enfim. Não há necessidade de atrair agentes polinizadores, por quê? Porque o vento vai fazer esse trabalho de polinização. Então, só lembrando aí que na escala evolutiva, né? Elas vão ter sementes, vão ter esses estróbilos, que vão formar lá o tubo polínico, né? Vão conseguir formar o tubo polínico através dos grãos de pólen. Tá? E aí, como eu falei para vocês, o vento é o grande responsável aí pela dispersão, né? Pela polinização das gimnospermas. Então, esse tipo de polinização é chamado de anemofilia. Tá? Então, quando o vento faz o processo lá de polinização. Tá? E aí a gente tem alguns exemplos de gimnospermas, né? As cicas, os ciprestes, as sequoias, os pinos. Então, vocês estão vendo que são árvores grandes, né? O pinheiro do Paraná, então é bem característico da gimnosperma aqui da nossa região. Outra característica que é bem importante é que elas apresentam os anéis de crescimento, os anéis anuais de crescimento. Então, sempre, a cada ano, vai ter a formação de dois anéis, um escuro e um claro, um escuro e um claro. O ideal é que não seja, né? Mas, se for cortado aí o caule dessas plantas, a gente consegue identificar aí quantos anos tem a árvore, tem a gimnosperma, contando aí os anéis do crescimento. E aí a gente tem os exemplos de estróbilos. Tá? Então, esse aqui é o estróbilo masculino e aqui é o estróbilo feminino da araucária. E aí a gente tem o estróbilo quando ele houve lá a fecundação, né? Então formou lá o pinhão, que são as sementes, né, da gimnosperma. E ali em cima, mais o que nos importa aqui é no pinhão, quando tem esse filetinho aqui, que a gente normalmente a gente come, né? Tem gente que tira esse filetinho, é o embrião, tá? Então a semente lá que é o pinhão, né? Ela vai ter esse endosperma, que é a parte que
fica ao redor do embrião. Tá? É aquela parte comestível lá do pinhão, é o embrião e o endosperma. Aí aqui é o exemplo do grão de pólen, tá? Lembrando que ele tem que ser bem leve, porque é o vento que faz o processo aí da polinização, né? Então ele tem que ser bem leve para poder o vento poder levar lá até chegar no estróbilo feminino. E aí vamos falar das angiospermas, né? O grupo que é mais complexo dentro do reino das plantas. Por quê? Porque tem raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. Tá? E daí o fruto, nesse caso, vai ser de extrema importância porque, além de proteger, né, a semente, ele vai auxiliar na dispersão da semente. Então, os animais vão poder se alimentar aí do fruto e acabar levando, né, ou no corpo, enfim, ou evacuando, né, as sementes, enfim, carregando. Então, esses animais vão acabar auxiliando aí na dispersão das sementes das angiospermas. Também tem as flores com atrativos para a reprodução. Então, as flores, dependendo do agente que for polinizador, né, então ela vai ter um cheiro, às vezes mais forte, às vezes mais adocicado, dependendo, por exemplo, do animal que vai polinizar, né? Ou então ela tem cores que vão atrair determinados animais, ou elas vão se abrir em determinados períodos, né? Enfim, essas flores vão ter aí os atrativos. O formato dela vai ter a ver com o aparelho bucal do animal, que vai. E aí falando com relação a animais, né? Que seriam os agentes polinizadores. Mas também pode ser o vento, né? Pode ser a água, vários agentes aí podem polinizar. Então tem diferentes agentes que polinizam aí as angiospermas. Lembrando que esperma é semente, né? E daí essa semente vai estar coberta. Então, coberta pelo quê? Pelo fruto. E os exemplos, então, das angiospermas, a gente tem vários exemplos aqui, a maioria das plantas, né, angiospermas. Então, maracujá, cana-de-açúcar, mangueira, laranjeira, enfim, as flores, né, as várias flores que existem, são exemplos de angiospermas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os órgãos vegetativos e os órgãos reprodutivos, tá? Então, a importância dos órgãos vegetativos é que eles mantêm a vida, né? São responsáveis aí pelas funções vitais da planta. Então, que órgãos são esses? Raiz, caule e folha. Então, começando a falar da raiz, para que serve raiz? Para fixar a planta no substrato. Então, dependendo lá do local onde a planta está, a raiz serve para fixar essa planta lá. Também serve para absorver a água e os nutrientes desse local para que a planta consiga aí sobreviver, né? E daí tem uma função secundária da raiz quando ela armazena substâncias nutritivas. Então, quando a gente pode falar a respeito da cenoura, né, que é uma raiz que armazena substâncias nutritivas. Tantas outras aí. As raízes, elas apresentam diferenças conforme o habitat que as plantas se encontram, né? E elas são adaptadas de acordo com a função que elas exercem aí. Tá? Aí tem vários tipos de raízes no livro didático de vocês. A gente trabalhou os dois principais tipos. Então, a raiz que é axial ou pivotante, né? Quando tem uma raiz principal na planta, e daí tem umas raízes que são secundárias. Então, esse tipo é o tipo axial. Por exemplo, lá da cenoura, né, que eu falei para vocês, é uma raiz axial, bem fácil de identificar. E a raiz que é fasciculada ou cabeleira, né, ela tem várias raízes secundárias, não tem uma que seja a principal. Então, por exemplo, na grama tem raiz fascicular. Tá? Aí falando do caule, o caule serve para quê? Para sustentar a planta, né, e para conduzir as seivas. A gente já falou então que conduz seiva bruta e seiva elaborada, né, os dois tipos de seiva da planta. O caule também vai depender do habitat, tal, vai depender da função dele na planta. E aí a gente tem alguns tipos, por exemplo, os caules aéreos, né, que crescem acima do solo, que é o mais comum, né, os caules aéreos.
Os subterrâneos, embaixo do solo, né, no interior do solo, os aquáticos que se encontram dentro da água. E aí a gente tem um exemplo de um caule aéreo, bem comum. Aí falando de folha extremamente importante porque tem função metabólica, né? Então as 3 importantes funções da folha: fotossíntese, respiração e transpiração. Então lembrando que fotossíntese, né, o que vai acontecer? Absorve lá o gás carbônico, né, o dióxido de carbono, e libera gás oxigênio, mas nesse processo ela fabrica o próprio alimento, que é a glicose. A gente já falou disso. Então, fotossíntese extremamente importante, não só para as plantas, mas para todos os seres vivos, né? A respiração, que ela vai fazer o mesmo que a gente faz, né? Que é o quê? Absorver lá o gás carbônico, absorver o oxigênio e liberar gás carbônico, né? É isso que a gente faz, absorve o oxigênio e libera gás carbônico. E a transpiração, que é liberação da água, como se a planta suasse, né? Então ela vai liberar lá a água através do processo da transpiração. Então, lembrando que esse processo ou ele é mais intenso ou menos intenso, dependendo do local que a planta se encontra. Então a gente já falou, por exemplo, que o cactus tem uma folha modificada lá em espinho para não ter tanta transpiração, para não perder água. Por outro lado, existem plantas que têm a folha que armazena a água. Então, vai depender muito do habitat dessa planta. Aí a gente comentou também das folhas simples e folhas compostas, né? Então a folha simples é quando tem uma única folha lá ligada ao caule, né? E a folha composta são várias folhas ligadas ao caule. Então, falei lá da folha da samambaia, que é composta, né? Quando tem os folíolos. E aí as partes da folha. Então o limbo, que é a parte verde, digamos assim, da folha, né? As nervuras, que são aquelas linhas desenhadas na folha, o pecíolo, que é o caminho, né? E a bainha, quando é uma proteção, né, do pecíolo no caule. E daí as folhas vão depender, né? Tem folhas que não tem pecíolo, tem folha que não tem bainha, vai variar bastante quanto a isso. E aí as folhas que são compostas, por exemplo, elas têm o pecíolo, pecíolo, o limbo, né? Então tem várias, elas têm as nervuras também. Nesse caso aqui ela tem bainha, que é a proteção, mas também tem estípulas, que são como se fossem tipo uns espinhos, tá? Mas não necessariamente elas espetam as pessoas, tá? Então elas têm essas estípulas ali que também servem para proteção, tá? São folhas compostas mais do que uma folha ali. E aí vamos falar dos órgãos que são reprodutivos. Então, começando lá falando da flor, que é extremamente importante, por quê? Porque é nela que ocorre a fecundação, originando frutos e sementes. Então, elas são formadas lá a partir de folhas que se modificam, formando as pétalas e as sépalas. E daí elas têm estruturas reprodutivas, que são os estames, que são as masculinas, né, a parte masculina, e o carpelo, que é a parte feminina da flor. E no carpelo que tem o ovário. Só lembrando que nos estames é que existem lá os grãos de pólen, que vão polinizar essa planta, então, para que ela consiga perpetuar a espécie. Tá? Aí a gente tem lá que após a fecundação, o óvulo vai originar o embrião e o ovário vai se desenvolver no fruto. E a gente tem o exemplo da flor. A gente tem então, existem flores que são hermafroditas, então elas têm os órgãos masculinos e femininos na mesma flor, mas o ideal é que não aconteça a autofecundação. Por quê? Para ter variabilidade na espécie, né? Então o ideal é que os grãos de pólen de uma flor vão para outra flor para que tenha uma variabilidade, para que se misture lá o material genético. Então aqui a gente tem lá as partes da flor, o pedúnculo, que é o caminho aqui da flor, tem o receptáculo, que é onde ficam as peças florais aqui, né? Aí a gente tem as pétalas, representadas aqui separada, a gente tem as sépalas, que são aquela partezinha verde que tem embaixo das pétalas. Tem flores que não tem essas partes, tá, gente? Não tem sépalas. Tem flores que as pétalas são grudadinhas umas nas outras, tem flores
flores que as pétalas soltam facilmente. Então existem vários tipos aí de flores, de uma maneira geral, esses nomes, tá? Lembrando que o conjunto de pétalas a gente chama de cálice e o conjunto de sépalas a gente chama de corola, tá? Aí a gente tem então os estames, que são os órgãos masculinos da planta, né, da flor. E nos estames, esses cabinhos aqui, eles são chamados de filetes, estão representados aqui, ó, filetes. E em cima, essa partezinha aqui de cima, a antera. Então nessas anteras é que ficam os grãos de pólen. E daí quando os grãos de pólen eles saem daqui, o agente polinizador levou lá para outra planta, para outra flor, o que acontece? Esses grãos de pólen eles caem aqui, nessa partezinha aqui, que esse aqui é o órgão feminino, ó, ele está sendo representado aqui, é o carpelo, tá? Então, o grão de pólen chega até aqui nessa partezinha de cima do carpelo, que chama-se estigma, e forma o tubo polínico, e daí vai acontecer a fecundação. Então, aqui embaixo, ó, do carpelo, que é essa parte aqui de baixo, ó, ele tem o ovário e o óvulo. Então, gente, o fruto, o que vai acontecer lá? Para se desenvolver o fruto, o ovário é que acaba se desenvolvendo, tá? E se tiver, por exemplo, vários óvulos, vão se formar várias sementes. Normalmente é assim que acontece, tá? Então, o fruto vai ter o quê? A função de proteger e de dispersar as sementes. Então, normalmente o fruto é o ovário da flor que se desenvolveu. Mas existem situações que o receptáculo floral que se desenvolveu, ou o pedúnculo, tá? Então, são situações diferentes aí. Então, retomando lá, quando o ovário ele se desenvolve, forma um fruto. Só que no caso, por exemplo, da maçã, o ovário, quando ele se desenvolveu, formou o fruto que é a parte seca aqui de dentro da maçã. Normalmente ela é bem sequinha ali dentro, né? Então ali que seria o fruto. E essa parte aqui de fora, que é a parte comestível, foi o receptáculo floral que acabou se desenvolvendo, tá? E não o ovário. Existem então nos frutos carnosos, né? Existem lá a baga ou drupa. Então a baga são os frutos que têm lá várias sementes. Então tinham vários óvulos lá nas flores e deram origem às várias sementes. E as drupas, normalmente a gente fala caroço, né? Então quando tem lá uma única semente, lá um único caroço formando. Então esses frutos são os frutos carnosos, eles se dividem aí em bagas ou drupas, tá? E daí tem os frutos que são secos, então eles não são carnosos, né? Normalmente eles são mais secos, então por isso que tem essa classificação, por exemplo, a mamona, o algodão, né? O amendoim é um fruto que é seco. Não quer dizer que não seja comestível, ele é apenas seco, tá? Então são divididos aí nessas duas classes. E aí tem os pseudofrutos, que eu falei para vocês, quando não se desenvolvem lá necessariamente do ovário, a parte comestível. Então, por exemplo, a maçã que eu falei, né? O fruto é aquela parte seca ali do meio e a parte comestível ela se desenvolveu lá do receptáculo floral, então é chamada de pseudofruto. O caju, então o fruto do caju normalmente é a castanha, tá? Então ali seria o ovário. E aqui essa parte que normalmente faz suco, né, ou é comestível, foi o desenvolvimento do pedúnculo da flor. No morango, o que acontece? O fruto do morango, ou seja, o ovário lá, ó, são aqueles pontinhos que tem. Então, cada pontinho daquele é um fruto, a gente chama de aquênio. Então, cada pontinho lá do morango era o ovário, né? E essa parte aqui de fora, digamos assim, essa parte que é avermelhada, foi o receptáculo floral que se desenvolveu. Está como parte comestível, mas não quer dizer que os pontinhos a gente não possa comer, né? A gente come junto, mas é aquela parte que não é suculenta, né? Ela é mais sequinha, tá? São os aqui. E aí tem as infrutescências. As infrutescências, elas são desenvolvidas, né, a partir de inflorescências. Então, o que significa isso? Se a gente olhar, por exemplo, a flor do abacaxi, ela não tem uma flor
flor só, ela tem várias flores pequenininhas, então são inflorescências. E cada florzinha daquela vai se pôr aqui numa partezinha dessa do abacaxi. Então a gente chama de infrutescência. Mesma coisa no figo, então cada florzinha lá do figo vai formar lá o que a gente chama de infrutescência. Mas de uma maneira geral aí, a gente chama tudo de frutos, né? Aí existem lá os frutos que são partenocárpicos, por exemplo, lá o que acontece? O ovário vai se desenvolver, mas não vai ter semente. Então por quê? Porque ele se desenvolveu sem fecundar, então o óvulo não virou semente. Então todos os frutos lá que não tem semente a gente chama de frutos partenocárpicos. E aí vocês podem me perguntar lá, mas qual que é a diferença de fruta e fruto, né? Fruta é uma maneira mais popular de se dizer, tá? Uma maneira assim mais cientificamente correta, digamos assim, é chamar de fruto. E aí falando de sementes, né? Sementes são as estruturas que são responsáveis por abrigar o embrião. A semente protege o embrião para que a planta germine lá e dê continuidade na sua espécie. E aí, nas angiospermas existe uma situação bem específica, né? Que elas podem ter cotilédones, né? Que são folhas lá que têm nutrientes, e daí elas podem ser divididas lá quando elas têm um cotilédone, ela é chamada de monocotiledônia, e quando tem 2 cotilédones, a gente chama de eudicotiledôneos. Então, por exemplo, o milho, né? Então, tem um cotilédone lá protegendo o embrião, e o feijão tem 2 cotilédones protegendo lá o embrião. Se a gente pegar o embrião, né, o feijão, e tentar dividir lá no meio, ele forma 2 partes bem certinhas. E o milho a gente não consegue ficar cortando lá e separando. Então, o milho é monocotiledôneo e o feijão é eudicotiledôneo. E aí a gente tem algumas características que são importantes em cada um, né? Então, de monocotiledôneas, a gente tem como exemplo lá o milho, arroz, trigo, vários exemplos ali. Então, tem um cotilédone só, e a raiz dessas angiospermas é uma raiz fasciculada ou cabeleira, e os feixes lá do caule, se o caule for cortado, eles têm feixes espalhados. Você vai olhar assim, tem vários pontinhos espalhados. A folha, se você olhar a nervura dessas folhas, elas vão ser nervuras paralelas. E a flor, a gente diz que são flores trímeras, ou seja, flores que têm 3 pétalas. Já das eudicotiledôneas, por exemplo, lá que a gente falou de feijão, né, mas tem soja, ervilha, tem vários aqui exemplos. Então tem 2 cotilédones, né? A raiz dessas eudicotiledôneas, a raiz é axial, aquela raiz que tem, aquela planta que tem a raiz principal lá. Se você cortar o caule, você vai observar que os feixes ali dos vasos condutores, eles são agrupados, eles formam um desenho bem certinho lá. As nervuras das folhas, elas formam rede, então não são paralelas, assim, aquelas linhas na folha, elas formam redinhas, assim. E as flores são pentâmeras, ou seja, elas têm 5 pétalas, tá? Então são características aí que diferenciam um grupo do outro dentro das angiospermas ainda, tá, gente? Então, gente, fechando o segundo bimestre com esse conteúdo, tá? Eu espero que vocês fiquem bem. E daí, a partir do terceiro bimestre, a gente vai começar com aulas específicas, não mais de revisão, ok? Beijos e até lá!